Imagine viver dentro de um conto de fadas e descobrir que ele era, na verdade, uma prisão emocional. Uma jovem de apenas 20 anos, tímida, sensível, insegura. De repente, ela se torna a mulher mais fotografada do planeta. Mas enquanto o mundo enxergava uma princesa perfeita, por trás das câmeras, existia alguém lutando contra a solidão, crises emocionais, baixa autoestima, bulimia, automutilação e um sofrimento psicológico profundo. Décadas depois de sua morte, especialistas, biógrafos e até pessoas próximas começaram a levantar uma pergunta delicada. Será que a princesa Diana poderia ter tido transtorno de personalidade borderline? Antes de continuar, é importante deixar algo muito claro. Diana nunca recebeu oficialmente esse diagnóstico em público. Então, este vídeo não é uma afirmação médica, é uma análise baseada em relatos documentados, entrevistas reais, biografias e comportamentos descritos por pessoas próximas. E quanto mais você conhece a história dela, mais percebe que talvez Diana não fosse dramática, instável ou problemática. Talvez ela estivesse profundamente ferida. Para entender Diana, precisamos voltar muito antes da família real. Diana Frances Spencer nasceu em 1961, em uma família aristocrática britânica. Por fora, riqueza e privilégio. Por dentro, um ambiente emocionalmente frio. Quando Diana era criança, seus pais tiveram um divórcio extremamente conturbado. Ela viu discussões, abandono emocional e uma batalha pela guarda dos filhos. Mais tarde, pessoas próximas relataram que Diana carregava uma dor profunda por causa da ausência da mãe. E isso importa muito, porque um dos fatores frequentemente associados ao transtorno borderline é justamente experiências traumáticas na infância, especialmente abandono, rejeição e instabilidade emocional. Muitos especialistas explicam que pessoas com traços borderline sentem emoções de forma muito mais intensa do que a média, como se não tivessem pele emocional. E talvez Diana fosse exatamente assim, sensível demais para o ambiente em que vivia. Em 1981, o mundo parou para assistir ao casamento do século. A jovem Diana Spencer se casava com o príncipe Charles. Milhões de pessoas acreditavam estar vendo uma história perfeita, mas a realidade era outra. Diana tinha apenas 20 anos, Charles tinha mais de 30, e segundo várias biografias, o relacionamento já começou emocionalmente distante. O nome de Camilla Parker Bowles já estava presente na vida de Charles desde o início, e Diana percebeu isso rapidamente. Anos depois, ela revelou em gravações usadas pelo biógrafo Andrew Morton que começou a desenvolver bulimia logo após o noivado. Segundo Diana, um comentário de Charles sobre sua cintura teria sido um gatilho emocional importante. Mas aqui está algo importante. A bulimia raramente aparece do nada. Ela muitas vezes surge como uma tentativa desesperada de recuperar controle emocional. E isso conversa diretamente com sintomas vistos em pessoas com transtorno borderline: vazio emocional, impulsividade, autodestruição, sensação de não ter valor, medo de rejeição. Em 1995, na famosa entrevista à BBC, Diana falou abertamente sobre isso. Ela descreveu a bulimia como uma doença secreta e disse que tinha autoestima muito baixa. Na época, aquilo chocou o mundo. Hoje, olhando para trás, parece um pedido de socorro. Agora chegamos ao ponto mais delicado. De onde surgiu a hipótese de borderline? Em 1999, a escritora Sally Bedell Smith publicou o livro Diana, In Search of Herself. Após entrevistar cerca de 150 pessoas próximas à princesa, ela afirmou que Diana apresentava sintomas compatíveis com o transtorno de personalidade borderline. Entre os comportamentos mencionados estavam medo intenso de abandono, mudanças emocionais extremas, impulsividade, sentimentos crônicos de vazio, relacionamentos turbulentos, automutilação, depressão. Mas atenção! Sally Bedell Smith não era psiquiatra.
Ela mesma deixou claro que aquilo era uma interpretação baseada nos relatos obtidos. E aqui existe uma questão ética importante. É impossível diagnosticar alguém corretamente sem avaliação clínica profissional, ainda mais alguém que já morreu. Por isso, vários psicólogos e estudiosos criticam diagnósticos feitos à distância. Mesmo assim, a discussão nunca desapareceu, porque muitos comportamentos de Diana realmente lembravam traços associados ao transtorno borderline. Um dos aspectos mais conhecidos do borderline é o medo extremo de abandono, e quando observamos a vida de Diana, isso aparece repetidamente. Ela buscava amor intensamente, queria atenção emocional, queria sentir que era importante. Pessoas próximas relataram que ela criava vínculos muito fortes rapidamente, mas também sofria profundamente quando se sentia rejeitada. Em alguns relatos, Diana parecia alternar entre idealizar pessoas e depois se decepcionar profundamente com elas. Esse padrão é frequentemente citado em transtornos de personalidade borderline. Mas aqui entra outra questão importante. Será que isso era um transtorno? Ou a reação de uma mulher extremamente jovem, emocionalmente fragilizada e presa dentro da família real mais famosa do planeta? Porque viver naquele ambiente provavelmente destruiria psicologicamente muita gente. E vários especialistas modernos levantam justamente essa possibilidade. Talvez Diana estivesse traumatizada, e não necessariamente borderline. Um dos relatos mais chocantes sobre Diana envolve automutilação e tentativas de machucar a si mesma. Na entrevista da BBC, ela admitiu que machucava braços e pernas durante períodos de sofrimento emocional intenso. Andrew Morton também descreveu episódios de desespero profundo em suas biografias. Esses comportamentos podem aparecer em pessoas com borderline, mas também aparecem em depressão severa, traumas psicológicos, relacionamentos abusivos, transtorno de estresse pós-traumático complexo. E aqui talvez esteja o ponto mais importante do vídeo. Independentemente do diagnóstico, Diana claramente sofria muito. O problema é que nos anos 80 e 90, saúde mental ainda era cercada de preconceito. Muita gente chamava mulheres emocionalmente abaladas de histéricas, loucas, manipuladoras, dramáticas. Hoje, entendemos que sofrimento psicológico é muito mais complexo. Curiosamente, aquilo que antes era visto como fraqueza acabou aproximando Diana das pessoas. Quando ela falou publicamente sobre bulimia, milhares de mulheres passaram a procurar ajuda psicológica. Especialistas chegaram a chamar isso de efeito Diana, porque pela primeira vez, alguém tão admirado dizia: "Eu também sofro." Isso foi revolucionário. Ela ajudou a diminuir o estigma sobre transtornos alimentares e saúde mental. E talvez seja exatamente por isso que Diana continua tão amada até hoje. As pessoas não enxergavam apenas uma princesa, elas enxergavam humanidade, dor, fragilidade, solidão. Atualmente, muitos profissionais têm cautela ao falar sobre o possível borderline de Diana. Alguns acreditam que ela realmente apresentava traços compatíveis com o transtorno. Outros defendem que ela pode ter sofrido algo diferente: trauma complexo, depressão, ansiedade severa, consequências emocionais de abuso psicológico e exposição extrema. Inclusive, em debates modernos sobre o tema, muita gente argumenta que Diana viveu situações tão absurdamente estressantes que qualquer pessoa poderia desenvolver comportamentos emocionalmente instáveis. E isso faz sentido. Imagine: perseguição constante da imprensa, traições públicas, pressão da monarquia, falta de apoio emocional, isolamento, exposição global diária. Não parece exatamente um ambiente saudável. Talvez o maior erro das pessoas tenha sido tentar transformar Diana em duas coisas impossíveis: ou uma santa perfeita, ou uma mulher completamente desequilibrada. Ela provavelmente não era nenhuma das duas. Era humana, complexa, cheia de dores internas. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão poderosa. Porque ela sorria para multidões, enquanto travava batalhas invisíveis dentro da própria mente.
Isso acontece com milhões de pessoas até hoje. Gente que parece bem por fora, mas está emocionalmente destruída por dentro. Então, Diana tinha transtorno borderline? A verdade é, nós nunca saberemos com certeza. Não existe diagnóstico oficial público, e seria irresponsável afirmar isso como fato. Mas existe algo que sabemos sem dúvida nenhuma. Ela sofreu intensamente e teve coragem de falar sobre saúde mental numa época em que quase ninguém falava. Talvez o legado mais importante de Diana não tenha sido a realeza, mas mostrar ao mundo que até pessoas admiradas, famosas e aparentemente perfeitas podem estar quebradas emocionalmente. E talvez, ao ouvir a dor dela, muita gente tenha percebido que não estava sozinha. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Clique no card acima, assista ao vídeo Morte de Lady Di, a História Proibida.